Olá, boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Esse é o programa Eclésia, estamos começando mais um programa Eclésia para todo o Brasil através da Rede Século XXI. Eu sou o diácono Eric Módulo e com grande alegria, nesse horário a gente se acostumou a conversar sobre algum assunto relacionado à fé católica, à doutrina da Igreja Católica. O programa Eclésia é um programa de catequese e o programa no assunto de hoje é um assunto interessante, né? Você sabe que a gente abre aqui nossos canais de comunicação para você mandar sua pergunta durante o nosso programa. Eu já vou dar boa noite ao Padre Guido e na sequência já digo qual será o nosso tema. Aliás, o senhor mesmo pode nos contar, Padre Guido, boa noite, qual é o tema do programa de hoje? Boa noite, diácono Eric, boa noite, prezados amigos e telespectadores. Meu grande abraço fraterno, hoje de uma maneira especial para o nosso querido Antônio, mais conhecido como Pereira, da cidade de Passos, Minas Gerais, que está ligado no programa, e os amigos da lanchonete da rodoviária de São Sebastião do Paraíso também. Meus amigos, sempre chegamos nas vossas casas com uma riqueza de uma bagagem espiritual, de uma cultura que nos ajuda a compreender cada vez mais a doutrina cristã. Posso já anunciar qual é o tema? Por favor, Padre Guido. Olha, meus amigos, quais são as armas contra o mal? De um lado sentimos e experimentamos a fraqueza humana, logo dizemos é o pecado, é a tentação. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, inteligência e sabedoria, nos proporciona tantos meios para sairmos vitoriosos contra as ciladas do mal. Isso que a gente vai falar no programa de hoje, então. As armas contra o mal. Vamos entender um pouco mais como é, né, a ação do demônio na vida do cristão. O Padre Guido entende do assunto, trabalha com esse assunto, vai explicar para a gente um pouco de maneira ordinária e extraordinária o que acontece e de que maneira podemos responder a isso, né? Tanto através dos sacramentos e outras devoções. Existem muitas armas contra o mal, Padre Guido? Graças a Deus que existem muitas armas contra o mal. Na verdade, meus amigos, o demônio não dá muito sossego. Ele nos tenta de tantas formas diferentes, não propõe nem Jesus, olha só. Né? Mas uma coisa é tentação, outra coisa é pecado. Tentação é uma provação diante de várias qualidades gratuitas que Deus nos proporciona. A inteligência, a vontade e a liberdade. Certo. Agora, o uso correto destas qualidades nos leva a crescer na vida cristã e aproveitar de qualquer oportunidade para sentir a experiência de uma serenidade interior. Mas o abuso destas qualidades, sobretudo a liberdade, nos leva a criar uma distância com Deus, a tal ponto, diácono Eric, que a nossa consciência nos morde. É aí que entra exatamente a ação do mal, né? Entre aspas, quando um dos apóstolos fez um pedido para Jesus, mestre, ensina-nos a rezar, a resposta de Jesus foi imediata, ensinou a oração do Pai Nosso. Certo. E a última expressão, diácono, da oração do Pai Nosso é: mas livrai-nos do mal. Mas tem um pormenor, que a palavra mal, em hebraico, está escrito com a letra maiúscula. Isto é, livrai-nos do autor do mal, que é exatamente o demônio. Então, já para começo de conversa, a existência do demônio faz parte da fé católica. Nós acreditamos que o demônio existe. Sim, exato. E o demônio existe e pelo fato que alimenta um profundo ódio contra Deus, mas não pode fazer nada contra Deus, se descarrega contra a obra-prima de Deus, que é a pessoa humana, Certo. feita à imagem e semelhança de Deus. Padre Guido, eu gosto muito de uma explicação que o senhor faz sobre os tipos da ação demoníaca na vida do ser humano, na vida de todo cristão. Aliás, antes do senhor fazer essa explicação, quero lembrar, né, a gente está sorteando um livro, que é um devocionário de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo tem tudo a ver com o assunto do programa de hoje. Nesse devocionário de São Miguel Arcanjo, inclusive tá aí, você está vendo no vídeo, nesse devocionário de São Miguel Arcanjo, tem as orações exclusivas da Quaresma de São Miguel. Já vou explicar o que é a Quaresma de São Miguel para quem ainda não conhece. Liga para a gente, deixa o seu nome para participar do sorteio, ou faça alguma pergunta para o Padre Guido relacionada a tudo isso que a gente está conversando. Tenho certeza que
nossos telespectadores sempre colaboram com boas perguntas aqui para a nossa conversa. Então, se você quiser, liga para a gente, faça sua pergunta ao Padre Guido, que também você vai concorrer a esse livro no final. Explica para a gente, então, Padre Guido, se existe diferença, né, da ação demoníaca na vida de todo fiel e esse tipo de diferença para a gente entender e tentar discernir como que cada uma delas funciona. Certo. Em primeiro lugar, Diácono Eric, prezados amigos e telespectadores, é bom saber que o objetivo do demônio é de conquistar a alma de uma pessoa. E entra em ação em 4 maneiras. A primeira, a mais comum, que inclusive até não poupou nem Jesus, chama-se de tentação. Tentação é uma provação que Deus nos coloca diante da nossa vida, dando ao mesmo tempo os meios para superá-la. E entraremos daqui um pouquinho sobre as armas, né, contra o mal. A tentação não é o pecado. O pecado é quando eu dou a minha adesão à tentação. Porque Deus respeita o tema e a liberdade que gratuitamente doa a qualquer pessoa. A segunda maneira, Diácono Eric, da ação do demônio, chama-se infestação. É, digamos assim, uma presença sutil do demônio, seja na pessoa, como também dentro de um ambiente, certo? Num animal, exatamente, uma maneira de mostrar a sua presença. É bastante comum, inclusive, nos lugares onde se pratica, digamos assim, cultos demoníacos, sobretudo em macumba, umbanda, etc., e que o demônio deixa depois um sinal, mesmo que não aconteça mais nada naquele lugar. Padre Guido, num caso de infestação, já existem manifestações extraordinárias, Sim. fora do comum? Sim, exatamente, né? Por exemplo, televisão que liga e desliga sozinha, computador também, geladeira, porta da geladeira que se abre e fecha sozinha, janelas também, pancadas, barulho de passos, etc. São várias manifestações. Meus amigos, como é importante para nós, desde já anuncio, né? Poderíamos usar sempre um pouco de água benta, né? Imagem de santos, fazer sempre uma bela oração. É como uma infestação. Agora, tem também mais uma maneira que chama-se de possessão. Possessão de uma pessoa no sentido do corpo, nunca da alma. O demônio não pode possuir a vontade de ninguém, certo? Por um tempo determinado que Deus permite, o demônio penetra no corpo de uma pessoa. Aí existe o rito também do exorcismo, que de direito é o bispo que pratica e que pode delegar também um sacerdote da sua diocese, né? Para expulsar o demônio. E o demônio é obrigado a cair fora daquela pessoa quando o sacerdote age exatamente em nome da Santíssima Trindade. O sacerdote, quando está fazendo o exorcismo, ele age em persona Christi? Sim, sempre. Sempre o sacerdote, não se trata de um sacramento, é um sacramental, né? Certo. Mas age exatamente na pessoa de Jesus. Inclusive, não esqueça, diácono, que quando Jesus mandou os seus apóstolos, ide, anunciai o evangelho, expulsai os demônios. Faz parte do ministério do sacerdote, está aqui, né? Bom, esse assunto, antes que o senhor continue, Padre Guido, só para deixar bem claro, a gente em muitas ocasiões já entrou nesse assunto aqui no programa. O exorcismo, só para reforçar, é o bispo que tem o direito sobre ele, sobre essa ação, esse tipo de oração antiquíssima na igreja. Ele pode delegar a um ou mais sacerdotes de sua diocese de acordo com a dignidade e do sacerdote, com a exigência desse ministério para aquele local. Geralmente se dá esse tipo de ministério para um sacerdote piedoso, zeloso, experiente, porque se trata de uma coisa difícil, né? Um ministério difícil. E isso não tem nenhuma relação com as doenças mentais, porque um bom sacerdote que entende desse assunto e que exerce esse ministério, ele trabalha também com o apoio da psicologia, da psiquiatria e até outras ciências como a psicanálise, por exemplo, outras coisas. Então, um psiquiatra pode fazer parte da equipe de um exorcista
E descartado as possibilidades, excluindo as possibilidades de alguma área de atuação do psiquiatra, o próprio exorcista vai entender isso e vai fazer o exorcismo de acordo com o que a igreja manda, que é uma oração antiga, somente o padre pode fazer isso. Mas não significa que os leigos podem fazer outras orações de libertação e pedir o auxílio de Deus que não seja o exorcismo, né, Padre Guido? Perfeito. A oração do exorcismo todos podem fazer. Todos, seja nas reuniões, como também dentro de casa, né? E a oração do exorcismo é uma oração indicada, sobretudo, pelo saudoso Papa Leão XIII, que, inclusive, naquela época, o Papa obrigava todos os sacerdotes, ao término da missa, logo após a bênção final, os padres faziam uma oração específica a São Miguel Arcanjo, certo? Para expulsar qualquer obra do demônio, para que não tivesse nenhuma manifestação demoníaca em nenhum lugar. E para terminar a sua pergunta, além da tentação, da infestação e possessão, tem uma quarta maneira da presença do demônio chamada obsessão, Certo. que seria, em poucas palavras, como uma infestação maior. Olha, eu sou o grande Papa João Paulo II, quando canonizou o Padre Pio de Pietrelcina, grande religioso capuchino, comunicou, gente, o mal que este sacerdote franciscano sofreu devido à obsessão do demônio que não lhe dava sossego. Todas as noites, gente, este Padre Pio de Pietrelcina, grande santo, apanhava do demônio. Era um pontapé, jogava o padre fora da cama, de manhã se acordava com o olho preto, coitado, né? E com tantos arranhões também dentro do seu corpo. Era a obra chamada de obsessão do demônio. Não vamos ficar, não vou dizer a palavra escandalizados, mas também muito admirados, porque na história da Igreja nós temos santos e santas que foram possuídos também pelo demônio. Santa Gema Galgani, acho que é o caso mais famoso, né? Sim, sim, Santa Gema Galgani. E temos também São João Maria Vianney. São João Bosco também teve que sofrer bastante devido ao demônio, porque não dava paz, não dava paz. Mas, olha, minha gente, quando nós vivemos com a serenidade na nossa consciência e procuramos agradar a Deus, estaremos cada vez mais enfraquecendo o poder do demônio. Então, o caso que o senhor explicou bem do Padre Pio é um caso de obsessão. Sim. Mas quero voltar ao início da conversa, que o senhor começou pela tentação. Sim. Porque o grande problema nessa luta mesmo é a tentação. Como o senhor bem disse, até mesmo nosso Senhor Jesus Cristo sofreu tentação. Porque os outros estágios, vamos dizer assim, da ação do demônio são bem mais raros. A tentação não, está para todo mundo durante a vida toda. Né? Agora, os outros estágios, possessão, etc., acontece? Sim, acontece. Acontece em cada esquina? Não, não acontece em cada esquina. É uma coisa rara, é uma exceção. Porque, veja bem, qual é a mais vantagem para o demônio? Em silêncio. Manter a tentação de uma pessoa, que a pessoa constantemente cai, a ponto de repente, aquela pessoa até perder a salvação eterna, ou ele aparecer, né, para dar, vamos dizer, entre aspas, seu showzinho numa possessão e correr o risco de encontrar um padre exorcista, etc., para terminar com o seu trabalho. É melhor em silêncio e com a tentação, não é verdade, Padre Guido? Exato. A gente não pode menosprezar, porque o perigo mesmo está na tentação, né? Claro. Correto pensar assim, Padre Guido? Sim. Agora, como você assinou, diácono, o demônio tentou também a Jesus. Mas, Padre, Jesus era Deus, claro, mas era também homem. E o demônio tentou Jesus como homem. Está registrado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas os 3 tipos de tentação que Jesus sofreu, né? Depois de um jejum de 40 dias, olha, ele disse, o demônio transforma estas pedras em pão. Deve estar com muita fome, Jesus, né? Mas a resposta que Jesus deu foi muito importante, né? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. A segunda tentação de joga-te do alto de uma torre, e o demônio, Jesus responde, não vai tentar o teu Deus.
E a terceira, se o Jesus adorasse o demônio, né? Em cima do alto do topo de um monte. E Jesus que responde, adorarás somente ao teu Deus. Diante disso, vejam bem agora o que diz o Evangelho. O demônio foi embora para voltar no tempo oportuno. Isto para deixar bem claro que a ação do demônio é constante, não é, digamos, esporádica, só de vez em quando. Devido à nossa natureza humana, manchada inclusive pelo pecado original, temos uma tendência, digamos assim, para o mal. Mas ainda bem que a graça de Deus intervém, com a sua presença, com a vida sacramental. Vamos daqui a pouco citar vários tipos de remédios e de armas contra o mal. Mas não esqueçam, meus amigos, nenhuma tentação é superior à nossa força de vontade. Como sacerdote, posso dizer, às vezes há pessoas que vêm até na confissão dizendo, Padre, aquela tentação que eu sofri foi tão grande que eu acabei pecando. Mentira. Nunca diga uma frase desta, porque é contra a fé. Você terceirizar a culpa. Exato. Porque Deus sabe quais são os teus limites, quais são os meus limites, e não pode permitir que sejamos tentados além dos limites. Portanto, diante de uma qualquer tentação, se eu ganho, agradeço a Deus. Mas se eu peco, é porque eu quero pecar. Bom, começamos a falar do mal, da ação, né, do demônio na vida do ser humano, para a gente falar, a partir de agora, o que a gente, propriamente dito, pensou para o tema do programa, que é justamente as armas contra o mal. Só para ficar bem claro, que na hora que eu estava explicando, o diretor até me corrigiu aqui, que eu acabei errando um pouquinho a palavra em relação ao exorcismo que eu estava dizendo. Olha, um exorcismo solene, somente o padre pode fazer, como já deixou bem claro. Outras orações de exorcismo, de libertação, aí o leigo pode fazer. Para dar um exemplo, ô Lucas, você tem uma medalha de São Bento para mostrar para os nossos telespectadores, coloca aí na tela para a gente. Padre Guido, esse é um exemplo, rezar as orações com a medalha de São Bento, por alguma pessoa, por alguma intenção, é uma dessas orações que o leigo pode fazer e que não tem, não tem relação com o exorcismo solene? Olha, diácono Érico, o uso daqueles que são chamados de sacramentais, isto é, medalhas, escapulário. Olha, aqui temos a medalha de São Bento, né? O uso do sal e água exorcizado é recomendado pela Igreja. Não se trata de um sacramento, mas de um sacramentário. Agora, meus amigos, esta medalha que acabamos de ver é usada também pelos exorcistas. Aliás, podemos dizer e afirmar com toda sinceridade que o demônio tem pavor desta medalha de São Bento. Porque nessa medalha contém uma oração em latim, né? As iniciais, pelo menos, está ali a medalha, a oração em latim, que é a chamada oração de São Bento, só para lembrar, para você entender do que se trata. Está vendo a cruz, né? Acompanha comigo as letras que estão no sentido vertical primeiro. Lá em cima, letra C, S, depois S, são as iniciais da seguinte oração, em latim. Cruz sacro sic mic lux. Depois, da esquerda para a direita, sentido horizontal. Non cruz sacro sic mic lux, non draco sic mic dux, agora na esquerda. Depois continua nas laterais, né? Vade retro satanás, VRS. Num consoado mic vana, suit mala qualibas, ips venenabibas. É a oração inteira em latim de São Bento, que é oração em português também todo mundo conhece, né? A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás, etc. Aquela oração que a gente faz a São Bento, está em latim, aí na medalha, como a gente viu. Padre Guido, a gente já falando de arma, essa é uma das armas contra o mal? Também, o uso correto da medalha de São Bento é uma arma poderosa contra o mal. O senhor diz do uso correto porque não tem nada a ver com o amuleto, por exemplo. Exato. Muito obrigado por esta observação, diácono Érico. E, inclusive, aproveito para dizer, meus amigos, diante do demônio não se brinca. Há pessoas que usam exatamente amuletos, que usam também
frequentar determinados lugares que não são recomendáveis, entram no mundo do ocultismo, preferem frequentar centro espírita ou de Umbanda, Macumba e companhia, pensando de fazer até uma amizade, desculpe esta expressão, um pacto de amizade com o demônio. Gente, não se pode fazer uma coisa desta. O demônio é muito vingativo, inclusive, e faz pagar muito caro tudo que se faz de acordo com ele. Padre Guido, o sacramento da confissão, Sim. na opinião do senhor, pode ser considerado a maior das armas contra o mal? Olha, foi o presente mais bonito que Jesus podia dar na hora da sua gloriosa ressurreição. Quando apareceu aos seus apóstolos queridos, soprou sobre eles, recebeu o Espírito Santo e disse logo em seguida: os pecados que perdoardes serão perdoados, os pecados que não perdoardes serão retidos. Gente, naquele momento, Jesus instituiu este sacramento. Agora sim, estamos diante de um sacramento. Isto é, em troca da fragilidade humana, Deus intervém diretamente com a sua divina misericórdia. Que legal, Padre Guido. Bom, uma das coisas que eu queria muito falar nesse programa, já chegou a hora da gente falar dele, mas a gente vai para o intervalo. Vou deixar aqui no ar, para o senhor responder depois do intervalo, que é justamente as indicações que o Catecismo da Igreja Católica faz, dando algumas armas contra o mal diretamente. O senhor explica para a gente no próximo bloco, por favor, Padre Guido? Perfeito. Padre Guido, tem tudo a ver com o nosso tema, que inclusive a imagem dele, ele está pisando sobre o demônio, né? Exato, né? Porque Arcanjo Miguel significa quem é como Deus. Foi encarregado por Deus para expulsar os anjos maus que tinham desobedecido por um pecado de soberba, contra também uma provação que Deus deu para eles, né? Está tudo registrado no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, né? E o demônio foi praticamente expulso do paraíso, por isso é representado São Miguel Arcanjo com traje assim de soldado, com uma espada nas mãos, pisando sobre o dragão. Então, nosso querido São Francisco de Assis, né, que era devoto de São Miguel, ele pensou um tempo, né, longe da quaresma do tempo litúrgico, né, aquele tempo de preparação antes da Páscoa. Ele pensou num outro tempo também de orações, né, de atitudes de piedade e também até mesmo de privações, por exemplo, no sentido de renúncia mesmo de alguns alimentos, enfim, como se fosse mesmo na quaresma, mas que não é a quaresma do tempo litúrgico e ainda está um pouco longe do Natal. Então, São Francisco de Assis pensou uma quaresma que se iniciaria no dia 15 de agosto, que é justamente a festa da Assunção de Nossa Senhora, falamos disso na semana passada, até o dia 29 de setembro. O que a igreja comemora dia 29 de setembro, Padre Guido? É a festa dos três arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Então, São Francisco de Assis, como devoção pessoal, pensou essa quaresma de São Miguel Arcanjo, que depois ficou conhecido na igreja como quaresma de São Miguel Arcanjo, espalhou-se, né, pelo mundo todo e até hoje muitas pessoas fazem esse tipo de piedade, esse tipo de devoção, né? É claro, não é a mesma quaresma que a gente vive no tempo litúrgico, não é. Mas é um tempo de piedade, de devoção, né, de renúncia para as pessoas que peçam alguma graça e outras coisas nesse sentido. Reza-se diante de uma imagem de São Miguel, acende uma vela benta e tem algumas orações específicas, que aliás nesse livro que a gente está sorteando hoje, essas orações específicas tem nela, tá bom? Estão contidas nesse livro essas orações específicas da quaresma de São Miguel. Já um telespectador vai ganhar uma dessas. Padre Guido, é comum esse tipo de quaresma ou determinada época do ano para que as pessoas façam um tempo também de devoções específicas e até mortificações? Olha, Diácono Eric, esta pergunta é dirigida às ordens de vida contemplativa, é bastante comum. Certo. Por exemplo, a ordem do Carmelo, as religiosas do Carmelo fazem 3 quaresmas ao ano. Todas as 3 de 40 dias. E como sinal, digamos assim, de penitência, nestes 3 períodos de 40 dias, não recebem visitas. Padre Guido, voltando para o tema do programa de hoje, Sim. Jejum, penitência, são armas eficazes contra o mal? Muito eficazes. Até qualquer exorcista
se prepara antes de fazer o exorcismo com muita oração e também fazendo o jejum. O jejum não significa, diácono Érico, a abstinência exclusiva da comida, mas também, por exemplo, de uma mortificação do seu sentido, do seu tempo, etc., né? E para mostrar que, apesar da fraqueza humana, o exorcista está em condições de ter esta força espiritual capaz de vencer a cilada do demônio, né? Que tantas vezes custa abandonar, a sair do corpo de uma pessoa. Mas agora gostaria de responder aquela sua pergunta. Isso mesmo, Padre Guido. Já que ficamos no ar, só quero pedir desculpas aqui por a sua compreensão, queridos telespectadores. Eu estou com muita tosse no programa de hoje. Sei que é desagradável, mas peço perdão mesmo. Né? Não estou muito bem aqui em relação à minha tosse, então às vezes acaba atrapalhando um pouquinho aqui a conversa. Mas, Padre Guido, o senhor ficou de responder justamente isso, né? Que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina algumas armas diretamente contra o mal. Eu queria que o senhor explicasse em relação a isso, porque é a palavra oficial da Igreja ensinando. Que armas são essas? Exato. Olha, em primeiro lugar, meus amigos, ontem nós comemoramos no calendário da Igreja São Pio X, grande Papa que formulou o Catecismo. E foi graças a ele formulou o catecismo para crianças, para adultos, etc., em forma de perguntas e respostas. O famoso Catecismo de São Pio X. Exato, né? Pegou o nome dele, Catecismo de Pio X. Né? Agora, a Igreja sempre ensinou, através do catecismo, as maneiras de ganhar do demônio, as armas. Primeiro, fuga das ocasiões. Se eu sei que um determinado produto não me faz bem, eu tenho que evitar esta coisa, né? Confissão sacramental, que falamos no outro bloco. Este sacramento, olha, nós padres, pelo Código de Direito Canônico, não podemos deixar passar 2 semanas, também os religiosos, as religiosas, sem confessarmos-nos. Aliás, o Papa João Paulo II, que reinou por 26 anos e meio como Papa, tinha o hábito de confessar-se 2 vezes por semana, a cada 3 dias. Olha só. Olha, um grande santo, né? Agora, repito, fuga das ocasiões, confissão sacramental, comunhão eucarística. A comunhão, minha gente, dá uma grande força para vencer as ciladas. Depois, devoção profunda a Nossa Senhora, e também manter-se sempre ocupado, aquela que é chamada de terapia ocupacional. Isto é, não dar espaço, tantas vezes, à nossa fantasia. Mas, além destas armas clássicas, os diretores ou os mestres de espiritualidade acrescentam mais 4 meios muito valiosos. Direção espiritual. Pensar nas consequências dos nossos atos. Mortificação dos sentidos e pensar também na morte. Pensar na morte é interessante. Porque a pessoa pensando no futuro, na vida eterna, o medo de não alcançar a salvação. É ruim, Padre Guido, alguém, por medo de perder a salvação, se voltar para Deus, isso é ruim? Veja, meus amigos, olhar para Deus e pensar nele, diante de um perigo até da morte, né? Gente, é um sentimento muito nobre este aqui. Chama-se sentimento de atrição, né? Quando uma pessoa percebe que praticamente está com a consciência pesada, inclusive até na dinâmica educacional de tantos santos. Pegamos, por exemplo, de São João Bosco, fundador dos Padres Salesianos. Ele tantas vezes usava este assunto da morte para convencer até as crianças a confessar-se mais frequentemente. Olha só, uma catequese direta e real, né, Padre Guido? Sim, porque não adianta dizer, quando nós pensamos na morte e nas suas consequências, aí entra de novo o catecismo, né? Para morte, juízo de Deus, e paraíso ou inferno. Então, se nós queremos, dizia São João Bosco, quando vocês falem deste assunto às crianças, falem muito mais do paraíso, da beleza do paraíso, do que do sofrimento, para estimular a criança a não pecar. Padre Guido, o senhor falou aí na sua explicação, e é recomendação do catecismo, a devoção à Nossa Senhora. O rosário ainda continua sendo uma
eficaz arma contra o mal e o maligno, né, Padre Guido? Diácono Eric, estamos comemorando o centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima, e nas 6 aparições, no ano 1917, a frase comum que ela repetiu em todas as aparições: rezai o terço todos os dias para conseguir e alcançar, né, a conversão dos pecadores. Olha, gente, quanto mais estamos ligados a Nossa Senhora, mais nós saímos vitoriosos contra a cilada do demônio. Por isso, o demônio tem pavor também de Nossa Senhora. Portanto, meus amigos, como é bom quando abrimos os olhos para mais um dia de vida, oferecer tudo o que irá acontecer. Daqui a pouco nós vamos dormir. Que seja o último pensamento do dia. Obrigado, Senhor, obrigado, Maria, por tudo que eu consegui semear e colher de bom no decorrer deste dia. Como importante, né? Dia e noite pensar em Jesus e em Maria, porque com estes pensamentos, meus amigos, nós adquirimos uma grande serenidade espiritual. Ô, Padre Guido, alguns esclarecimentos aqui, aproveitando a pergunta da nossa telespectadora Esmeralda, de Campinas, né? Ela está dizendo assim: ela gostaria de saber se qualquer manifestação, como barulho, batida de porta, TV ligar sozinha, etc., é manifestação diabólica. Olha, não tem como a gente afirmar. São tantas as razões, e cada caso é um caso, né? A gente também não tem que exagerar aqui, colocar toda a culpa no demônio e qualquer coisa seja o demônio, né? Não é, Padre Guido? Não é por aí. Exato. Né? Agora, pode haver manifestações desse tipo e pode sim ser obra do demônio. Porém, a gente não está dizendo que tudo é obra do demônio. Né? Vamos colocar certinho os pingos nos is aí, né, Padre Guido? Então não vamos ver o demônio em todas essas coisas, né? Agora, o que eu aconselho, senhora Esmeralda, olha, na sua casa, e como também em todas as nossas casas, tenhamos sempre algumas imagens de santo, de São Miguel Arcanjo, de Nossa Senhora. Como importante, frequentemente, pedir ao Padre de benzer uma água e passar um pouco de água em todas as peças da nossa casa. Isso podemos nós também fazer, meus amigos. São todos sacramentais que nos ajudam a criar um ambiente também religioso e, naturalmente, muito mais seguro. Padre, o senhor falou uma coisa muito interessante que eu queria que o senhor repetisse aqui, que é a diferença entre a tentação e o pecado. Sim. Para ficar bem claro, né? A pessoa que sofre a tentação, ela deve se sentir culpada por isso? Não, absolutamente, meus amigos. A tentação é uma provação. Depende, o pecado vem quando eu dou a minha adesão à tentação. Por isso, entro com a minha vontade. Aí entra o pecado, certo? Portanto, não vamos confundir as coisas. E, sobretudo, volto a repetir uma frase fundamental. Deus conhece qual é o limite de cada um de nós e não permite que a tentação supere a capacidade da nossa vontade. O senhor poderia explicar melhor essa questão do pecado? Porque o pecado ele tem algumas dimensões. Sim. Né? Para a gente entender realmente o que é pecado. O senhor poderia nos ajudar em relação a isso? Sim, olha, o pecado, minha gente, existe em 4 maneiras e em 3 dimensões. As maneiras do pecado são os pensamentos, palavras, obras e omissões. Repito, pensamentos, palavras, obras e omissões. E as 3 dimensões são tudo isso diante de Deus, diante do próximo e diante de nós mesmos. Por isso que para fazer uma boa e santa confissão, né, o catecismo, voltamos novamente aí, nos apresenta também o caminho. São os famosos 5 itens para fazer uma boa confissão. Certo. Primeiro, o exame de consciência. Fazer um pouquinho análise da nossa vida, sobretudo a partir da última confissão que nós fizemos. Ter o arrependimento do pecado. Se falta o arrependimento, até a absolvição que o Padre dá é inválida. Cuidado, minha gente, hein? Como também no terceiro ponto, que é o propósito de não voltar ao pecado. Quando fazemos uma boa e santa confissão, repito, exame de consciência, arrependimento dos pecados, propósito firme de não voltar ao pecado, dizer tudo para o sacerdote.
e cumprir aquela satisfação ou penitência que o padre manda fazer. Interessante. Bom, muitas perguntas chegam aqui para a gente. Como todo programa, a gente coloca uma ou outra aqui na mesa. É impossível responder todas, né? Aliás, fica aqui a nossa dica, em por e-mail, o Padre Guido continua respondendo por e-mail. Quando possível, mande e-mail no eclesia@rs21.com.br, que é o e-mail do programa. Lá o Padre Guido responde durante a semana, por exemplo, dúvidas com mais calma, cada caso, etc. Podem mandar um e-mail para ele, que o Padre Guido tem feito esse bom trabalho também de responder esses e-mails. Mas eu acho que vale uma máxima aqui, para todas as pessoas que estão mandando para a gente. Existem diversos tipos de crendices populares, superstições, milhões de razões para ter tantas coisas, por exemplo, que logo de cara a pessoa pode julgar como manifestação demoníaca. Calma, calma, repito. Crendices populares, né? Doenças mentais, né? Perturbações psicológicas, doenças psiquiátricas. Por exemplo, a pessoa ela pode ouvir vozes, ela tem certeza que ouve vozes, e de repente isso pode ser uma doença psiquiátrica na qual produz essa sensação que ela ouve vozes. Então deve buscar sim um médico, um psiquiatra, um psicólogo, esse tipo de ajuda. Agora, é possível, em algumas ocasiões, esse tipo de acontecimento ser de ordem demoníaca. E aí sim você precisa, primeiro, Padre Guido, para ser mais claro, se a pessoa, por alguma razão que está nos assistindo, desconfia de algumas coisas estranhas nesse sentido, quais são os passos que ela deve dar? Olha, pode dialogar, né, com o sacerdote, né, que é a pessoa mais indicada. Por que digo isso? Falando com o vizinho de casa, outras pessoas, cada um vai manifestar o seu parecer, a sua opinião. Inclusive, falando com padres exorcistas, este fenômeno é bastante comum. E quando uma pessoa depois chega lá no fundo do poço, aí que se lembram de Deus. Porque cada um manifesta o seu parecer. Agora, com certeza, a orientação do sacerdote também é de ter um acompanhamento médico. Dizem os padres exorcistas que quando dialoga com pessoas que têm manifestações meio estranhas, querem saber que tratamento médico estão fazendo, se estão tomando remédios, se está tendo um progresso, uma melhora ou não, etc. Meus amigos, é claro, isso não significa excluir também a ação do demônio. Quando o sacerdote tem, digamos assim, a certeza de estar na frente de um caso que merece que seja praticado o exorcismo, faz. E fique tranquilo, meus amigos, que o demônio vai deixar aquela pessoa. Padre Guido, já chegando no final do nosso programa, outras orientações, também resumindo aqui um pouco das perguntas que chegaram, porque dessa maneira a gente responde muitas pessoas ao mesmo tempo. Falamos aqui a questão de substituir um sacramental ou confundir um sacramental com amuleto. Bom, a água benta continua sendo usada, Sim. pode aspergir na sua casa, no seu carro, etc. Pode pedir para um padre abençoar a sua casa, o seu caso, etc. Agora, explica pra gente, Padre Guido, como que a pessoa pode confundir o uso do sacramental substituindo por um amuleto? Explica mais sobre isso, por favor. Isso não deve absolutamente acontecer, né? Olha, um caso prático, nasceu um bebê, foi batizado e o padrinho veio pedir para mim de benzer a lembrancinha do batismo. Certo. O que era? Um amuleto de ouro, uma vez só. Não tinha mais nada para fazer, né? Gente, quando se fala de sacramental, se fala de objetos sagrados, medalhas, escapulários, devoção também, né, certo, sobretudo para São Miguel Arcanjo, né, e uso do sal e da água benta, que nós podemos pedir para o sacerdote, certo? E aí sim, que nós estamos justamente protegidos por esta presença, né? E todos nós somos convidados a fazer um bom uso religioso destes objetos sagrados. Nada de superstição, nada de blá 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 de pessoas que talvez pensem de interpretar a nossa vida espiritual e dão orientações completamente erradas que depois, meus amigos, olha, criam consequências muito tristes e, digamos assim, angustiantes. Olha, só para ficar claro, né? O que uma coisa, né, algo, passa a... Qual é a diferença entre uma coisa sagrada e uma coisa profana, né?
Bom, profano é tudo aquilo que é usado do ponto de vista dos homens de maneira ordinária, todo santo dia. Algumas coisas entre os objetos profanos são retirados, escolhidos para o uso ao sagrado, para servir ao sagrado. Por exemplo, a água. Olha, a água é uma coisa boa, nós precisamos dela para sobreviver, e em algumas ocasiões, parte dessa água é retirada do seu convívio normal, né? Vamos dizer assim, do seu ambiente profano, para ser retirada para o uso do sagrado. E aí o padre abençoa aquela água, e aquela água passa a ser objeto, então, de devoção, passa a ser um sacramental. Isso para dar uma pequena ideia, assim, né? Poderia ser, por exemplo, como a medalhinha. A medalhinha antes era um objeto de metal, né? Passa a ter essa utilidade de acordo com a bênção do sacerdote, pois ali está representada a nossa fé, pois ali está acesa uma luz no que acreditamos e pedimos a intercessão daquele santo, da Virgem Maria, do próprio nosso Senhor Jesus Cristo, diretamente diante dessa situação. E o poder está nesse tipo de oração e na fé, e não no objeto em si. Exato. Então, esses objetos sagrados, por isso sacramentais, que foram abençoados pelos sacerdotes, estão entre essas armas do mal. Tá certo, Padre Guido, por aí? Exato. Meus amigos, todos nós temos estas armas. Qual é a casa que não tem uma medalha, uma imagem, por exemplo, né? Um pouco de água benta não custa nada. Saibamos, porém, fazer um bom uso destas armas contra o mal. Nossa Senhora, por exemplo, quando apareceu a Catarina Labouré e apresentou aquela medalha que chamou-se de medalha milagrosa, ela disse que a pessoa que usar com profunda devoção receberá muitos benefícios, né? E acreditamos plenamente na voz de Nossa Senhora. É isso aí, Padre Guido. E como a gente falou aqui durante o programa, os sacramentos são sempre em primeiro lugar, né? Sobretudo a Santa Confissão, né, sacramental, porque notamos que o sacerdote, em nome de Deus, absolvendo dos pecados, doa nova força, maior entusiasmo e renovado fervor para não voltar ao pecado. Isso é uma grande arma espiritual. De maneira geral, tantas mensagens que aqui chegou até minhas mãos, muitas pessoas comentando dessas crendices populares, fica aí a nossa dica, né? Colocar os sacramentos, dando importância, colocando por cima de todas as outras coisas dessas crendices populares. Assim você vai ver a sua fé de maneira digna, exata, como deve ser, né, Padre Guido? Exato. Meus amigos, na verdade está terminando o programa, mas como mensagem final, não dê bola a estas expressões de crendice popular. Procure única e exclusivamente o sacerdote para ter uma orientação religiosa que se transforma em vantagem espiritual. É isso aí, Padre Guido, a sua bênção. Terminamos todo, um grande abraço, especialmente hoje a Dona Ladi, seu Adalberto Gambalonga e Ladi Criciúma, que não perdem nenhum dos nossos programas. Para todos, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado.